O Saber Direito de hoje é sobre direito processual penal. Nas aulas, o professor Lucas Salles ensina as lições teóricas, as aplicações práticas e a processualística do Tribunal do Júri no Brasil. Não perca! Olá a todos, novamente, meu nome é Lucas Salles, a gente se encontrou na outra oportunidade e agora vamos ter a circunstância de podermos falar um pouco mais a respeito desse instituto tão importante. O título da aula 2, eu fiz questão de registrar processualística do júri. O que a processualística do júri diz a partir da sua terminologia? A aula de hoje vai abordar de início o sistema bifásico do Tribunal do Júri. Sistema bifásico esse que se divide em algumas peculiaridades que tornam o Tribunal do Júri tão distinto, como eu sempre disse, inclusive no encontro passado, várias vezes, tornam o júri tão distinto, tão singular em suas características. O Tribunal do Júri, diferentemente do rito procedimental de outros crimes, traz aqui no Brasil uma boa diferenciação. Há um rito inicial que vai ali do oferecimento da denúncia até a prolação da decisão, seja de pronúncia, seja de impronúncia, de absolvição sumária ou de desclassificação. Vamos falar sobre isso, Esta é a fase inaugural, é o juízo, que nós gostamos de chamar juízo de acusação ou juízo de formação de culpa, É uma fase de admissibilidade da acusação. Então, aquele rito inicial ali do sistema bifásico vai pormenorizar esses quadrantes, até o momento em que, caso o processo avance, o juiz submete ao julgamento popular aquele pronunciado, Claro que pode haver outras possibilidades para o juiz naquele momento ali do feito processual. Sobre isso nós vamos falar já também. E a segunda fase do rito processual, por isso que ele é denominado de rito bifásico, é o julgamento. O julgamento popular é caracterizado como a segunda fase desse processo escalonado, esse processo bifásico e complexo de que se reveste o Tribunal do Júri. Alguns doutrinadores, importantes inclusive, que dizem que o sistema na verdade seria trifásico. Porque antes mesmo do julgamento popular, nós teríamos uma fase autônoma, que é aquela fase do 422, de preparação para plenário, Uma fase própria, onde a gente vê e enxerga o que é que o Ministério Público está pedindo de diligência para o júri, o que é que a defesa está pedindo, o que é que está faltando de complementariedade, de subsidiariedade, algo que esteja omisso, algo que esteja a mais ou a menos, o que é que a gente precisa para preparar esse plenário, tão solene, como é o do júri. Vamos ter uma aula, inclusive, praticamente toda para a sessão de julgamento. Então, certo é, independentemente dessas distinções entre ser ou não bifásico, ser ou não trifásico, que o rito do júri é complexo, Complexo em suas fases procedimentais e diferenciado e distinto. Ele é bem heterogêneo em relação aos outros ritos procedimentais. A primeira fase do julgamento do júri, como eu mencionei, ela começa com o recebimento ali da denúncia. Eu digo com o recebimento porque, a partir deste, logicamente, a ação penal é inaugurada. Mas a gente pode, inclusive, consignar que, com o oferecimento da denúncia pelo titular da ação penal pública, via de regra, claro, naqueles crimes, ação penal pública incondicionada, sobre os quais a gente conhece, sobre os quais a gente tem compreensão, já pode ser iniciada a fase do júri. Oferece a denúncia, vai para o magistrado, ele vai receber, vai oferecer os passos e contemplar os passos iniciais. Esta é a fase inaugural do juízo do júri. O juízo de acusação ou a primeira fase do rito do júri. A gente caracteriza muito essa primeira fase como filtro procedimental. É um momento em que o magistrado deve se preocupar com alguns rigores legais, com um controle de legalidade e de constitucionalidade, logicamente, também daquele procedimento. Então, é um momento em que o magistrado filtra e evita
que ações infundadas, acusações desmedidas, desproporcionais, seja por serem insuficientes, seja por serem em excesso, sejam remetidas ao Tribunal Popular. Então, é uma fase de filtro, é um filtro procedimental, tá? Que o magistrado ostenta, magistrado togado, né? Logicamente, a gente não está falando de julgamento ainda, para controle, né? Para controle, delimitação, né? Ele pode circunscrever algumas acusações, seja retirando qualificadora, seja fazendo correções pontuais de legalidade, né? Não pode, claro, avançar, ele não é acusação, mas ele pode fazer controles muito pontuais sobre tipicidade. É comum, quem milita no júri sabe bem disso, é comum que muitas vezes possa, por algum equívoco, que seja, né? O trabalho dos promotores é sempre fenomenal, de muita excelência. Mas é comum que tanto a promotoria como a defesa, que também faz um trabalho muito interessante, bacana no corpo do júri, do procedimento do júri, melhor dizendo, cometam alguns equívocos. Faltou alguma resposta, faltou algum laudo, o promotor disse que juntou um lado e não juntou, trouxe documento, fez menção a uma qualificadora errônea, a defesa pediu algo equivocadamente, não se atentou, por exemplo, para a quantidade de testemunhas, não se atentou que aquele artigo veda o que ela está trazendo, o promotor não se atentou para a tentativa e disse que era consumado o crime. Então, o magistrado vai fazendo esse controle de legalidade. Seja desta forma, seja, logicamente, analisando de maneira, vamos trabalhar sobre isso, de maneira sempre comedida e sóbria, aquelas qualificadoras, aquelas causas de aumento, o que seja, que foram inseridas ali pelo titular da ação penal pública. Então, repetindo, o filtro procedimental deve acontecer nessa fase. O magistrado deve controlar, deve ter esses rigores e essas possibilidades de controle, tá? O juízo da primeira fase, gente, é bem comum a gente também mencionar que depois do oferecimento da denúncia, né, vem com a resposta, logicamente, o juiz vai receber a denúncia, né, se identificar a lógica, a autoria, materialidade, aqueles requisitos tradicionais ali da denúncia, ele recebe e manda citar. Ele manda citar o denunciado para o oferecimento da sua resposta à acusação, no prazo de 10 dias, né? E aí, geralmente, nos despachos já se faz constar, seja por previsão legal, seja por rotina ali de vara, rotina cartorária, que se ele não apresentar advogado, vai ser nomeado defensor dativo para representar, etc. Então, a partir do artigo 406, que é o que interessa aqui no rito do júri, já se trazem essas previsões. E aí, na resposta preliminar, a defesa já pode arguir algumas coisas de mérito, geralmente não o faz. É comum que, quanto ao mérito, a defesa diga que vai se manifestar no momento oportuno. A plenitude de defesa satisfaz completamente essa prática defensiva de, no momento da resposta à acusação, só pedir diligências, oitiva de testemunhas, faz alguma menção, vez ou outra, a peça do Ministério Público, mas quanto ao mérito em si, geralmente aborda no momento próprio. Tá? Geralmente aborda no momento próprio. Caso a defesa traga algumas considerações sobre legítima defesa, sobre excludente de ilicitude, culpabilidade, é bem comum que o magistrado, a não ser um caso muito excepcional, manifestamente mesmo de excludente de ilicitude, geralmente o magistrado faz um despacho dizendo que vai esperar vai aguardar o término da instrução para decidir sobre o tema, porque a matéria da resposta à acusação está se confundindo com o mérito. Então, se você alega legítima defesa, se você alega excludente de ilicitude ou inexigibilidade de conduta diversa ou o que seja, aquela matéria geralmente vai ser trabalhada no momento próprio, tá? Então, é bem comum que isso aconteça, tá certo? Aí, depois do oferecimento da resposta à acusação, o Código fala que se for trazido algum documento, se for oferecida alguma preliminar, tá? Ouve-se o Ministério Público. Tá? Via de regra, a defesa traz diligências, traz testemunhas, fala que vai se manifestar depois, aborda alguma coisinha ali inaugural, mas na grande maioria das vezes o tema vai ser discutido durante e após a audiência de instrução. De forma que, a não ser que a defesa traga alguma coisa nova, algum documento, o Ministério Público é dispensado daquele parecer naquele momento. Aí marca-se, logicamente,
a audiência de instrução e julgamento, né? E aí vão poder serem ouvidas, né, testemunhas no número de 8 para cada fato, né? Geralmente aí, se forem 2 homicídios, se for homicídio com roubo, se for homicídio com outro crime conexo, sobre o qual a gente falou, inclusive, no encontro passado, aí são 8 testemunhas por fato. E aí, na audiência de instrução e julgamento, vai ser ouvida, vai ser ouvido primeiramente a vítima, se o crime for de homicídio tentado, e aí depois ouvem-se as testemunhas de acusação, aquele ritual mesmo, semelhante ao do rito do procedimento ordinário, né? E aí ouvem-se as testemunhas e ao final o interrogatório, né? Lembrando sempre, claro, que o interrogatório fica ao final, né? Já há um bom tempo que isso é feito dessa forma, com as previsões legislativas que foram se construindo, né? Muitas até por entendimento jurisprudencial, o interrogatório fica por último. Certo é que esta fase acaba da seguinte forma: o término da audiência de instrução e julgamento, o Código menciona a possibilidade de oferecer ali alegações orais, muitas vezes pela complexidade. Ministério Público e Defesa, vejo isso praticamente assim todos os dias, pedem memoriais, oferecimento de memoriais. Magistrado, quero oferecer memoriais porque o caso é complexo, vou trabalhar melhor ali com assessoria, etc. Então, também há a previsão de que o juiz pode conceder ali o ofertar das alegações finais via memoriais, ao invés de ser oral, né? Então, a gente chega naquele momento, após o término da audiência de instrução, que Ministério Público e Defesa podem ofertar memoriais. O rito é esse, do 406 e seguintes, não tem até aí onde eu falei grande particularidade, já eu vou abordar quais são, e também a previsão, isso é nítido, por mais que o rito específico do júri traga pequenas distinções com o rito ordinário, sempre Ministério Público e Defesa podem, obviamente, né, pedir alguma diligência. Suponha que acabou a audiência de instrução e julgamento e faltou um relatório que o Ministério Público deveria ter juntado lá atrás, ou que a defesa não atentou, que estava inexistente nos autos. Podem pleitear. Às vezes a defesa e o Ministério Público pedem um testemunha do juízo, um testemunha adicional, um informante, o que seja. O magistrado vai analisar. A gente sabe, né, a audiência de instrução e julgamento é muitas vezes pelo nome, gente. É muitas vezes pelo nome, audiência de instrução e julgamento. Mas, na grande maioria das vezes, pela complexidade, pelo enorme volume de testemunhas, vítimas, depoentes, não se consegue fazer uma audiência só. Tem vezes que são 4, tem vezes que são 3. No mundo ideal, seria uma audiência de instrução e julgamento, né? Ou seja, daria a pronúncia, a absolvição sumária, o que seja. Porém, no mundo fático, a gente sabe das dificuldades de trazer réu, trazer vítima, trazer testemunha. Então, se a audiência for adiada, não há nenhum problema, tem continuidade depois. Caso isso não aconteça e ela seja toda concluída, ouvem-se as partes, não teve nenhum pedido, aí vai para o magistrado a decisão. E neste momento da decisão é que tem essa relevância sobre a qual eu falei para os senhores logo no começo. Neste momento, o magistrado tem algumas opções. Ele pode pronunciar, ele pode impronunciar, ele pode proferir uma absolvição sumária e atentem-se que aqui no rito do júri, gente, a absolvição sumária ou julgamento antecipado, ele só acontece após colhida toda a instrução. É o artigo 415 do CPP. Diferentemente do rito comum, onde logo depois ali do recebimento da denúncia, ali próximo à resposta à acusação, o magistrado já pode, né, tem lá as causas do Código do Rito Comum, julgar antecipadamente. Há quem diga que esse dispositivo tem aplicação para o rito do júri, mas uma doutrina majoritária vai compreender o contrário, que como o rito do júri é específico, seria uma norma especial. Então, o artigo 415 do CPP, que traz justamente as hipóteses de absolvição sumária, repito, somente poderia o artigo irromper após o término de toda a instrução, diferentemente do rito comum, onde antes mesmo da colheita dos depoimentos, o magistrado poderia proferir o julgamento antecipado da lide penal. Então, essa é a primeira peculiaridade do Instituto da Absolvição Sumária. O magistrado pode, portanto, como eu disse, também pronunciar e pode desclassificar. Como é a desclassificação, professor? O magistrado pode entender, seja ouvindo o MP, seja ouvindo a defesa, seja por alguma outra contingência, que aquele crime, na verdade, ele não é doloso contra a vida.
ele deveria perder a sua atração da matéria de júri. Ele é, na verdade, um crime de lesão corporal, ele é, na verdade, um crime de ameaça, não houve nem disparo, não houve nem tentativa de homicídio. É muito comum na prática, tá, gente, judiciária, é muito comum mesmo, que chegue ao final e o magistrado entenda, realmente não é crime doloso contra a vida, o cara não quis matar. O juiz tem esse poder, professor? Ele tem. Via de regra, quando há elementos indiciários de autoria e de crime doloso contra a vida, o magistrado submete, claro, sempre ouvindo o promotor e a defesa, o magistrado submete ao júri a decisão. E aí, no plenário, órgão constitucionalmente responsável para o caso, os jurados vão dizer, é crime doloso contra a vida? Quis matar? Não quis? Qual é o crime? Qual não é? Então, a competência é dos jurados. Mas eu estou dizendo para os senhores que o juiz tem a competência de, após ouvir toda a instrução, se for um caso manifestamente de crime não enquadrado nos crimes dolosos contra a vida, proceder a uma desclassificação, por exemplo, tudo bem? E a impronúncia do artigo do Código de Processo Penal é quando faltam algumas provas ali e aí acaba que o promotor, né, e o juiz e a defesa muitas vezes não veem elementos contundentes para uma absolvição sumária ou não veem elementos contundentes para outra teoria e diz que não há ali provas no momento e aí vai impronunciar. Ele é impronunciado e não vai a julgamento popular. Tudo bem? E aí o Código respalda a possibilidade do Ministério Público depois trazer outros elementos, né? Dentre outras particularidades. Tudo bem? Então é isso. Quanto à pronúncia em si, eu já falei das hipóteses, né? Após o término da audiência de instrução. Quanto à pronúncia em si, ela é uma decisão interlocutória mista. Por que mista? Vou dizer, ela não encerra o processo, a decisão de pronúncia. Por quê? Porque ela submete, como eu mencionei, a um julgamento popular, caso mantida a decisão, o pronunciado. E ela é mista porque ela tem estrutura de sentença. O seu conteúdo abarca relatório, abarca fundamentação e abarca dispositivo. Na pronúncia, é preciso, inclusive, falar um pouco sobre o caso, fundamentação fática, fundamentação de aspectos jurídicos que foram debatidos. É preciso também que cite lá o cabeçalho, o nome do autor, o que é que o Ministério Público pediu, aquelas coisas básicas de relatório, né? É preciso que na pronúncia se fale sobre situação prisional, vai manter a prisão? Qual o fundamento? Vai soltar? Ele vai recorrer em liberdade? Ele vai responder em liberdade até o julgamento? Por qual razão? Há diligência pendente? Quais? Há ofício não respondido? Qual? Então, tudo isso vai ser dito na decisão de pronúncia. É por isso que ela é uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra somente a primeira fase do processo e não a segunda. Por isso que muita gente, inclusive, chama de sentença processual. Eu até sempre discuto aqui com alguns colegas, comento, brincando com outros operadores ali do direito, que ela é um limbo ali, né? Tem gente que cita sentença, Lucas, é sentença? Não é decisão, não? Não é decisão interlocutória? É decisão interlocutória, não é sentença, não? Realmente tem essa confusão, gente, tá? Ela é uma decisão interlocutória por não encerrar o feito. Ela só gera definitividade para o primeiro momento do processo, mas ela tem conteúdo, né? Conteúdo fático, estrutura de sentença. Ela vai esboçar todas essas considerações. Tanto é que o mais interessante aqui é que da decisão de pronúncia cabe recurso em sentido estrito. Está lá no artigo 581 do CPP. A decisão de pronúncia cabe recurso em sentido estrito. Mas da decisão de impronúncia, que é aquela decisão que encerra a primeira fase e, consequentemente, se for mantida, encerra todo o feito, porque a decisão de pronúncia vai encerrar tudo, né? Logicamente. Da decisão de impronúncia já cabe apelação. Então, vejam a delicadeza disso, né? A decisão de pronúncia submete e continua o julgamento, faz continuar o julgamento. Cabe recurso em sentido estrito, com juízo de retratação e tudo. Enquanto a decisão de impronúncia gera definitividade a todo feito, porque se for mantida, ela encerra o procedimento. Da decisão de impronúncia, portanto, cabe apelação.
Algumas considerações bem interessantes ainda sobre a primeira fase do processo. O que é que deve ser inserida, né? Melhor dizendo, o que é que deve conter a decisão de pronúncia? O código, ele é bem específico aqui também. Ele diz que a decisão de pronúncia deve se limitar a indicar qualificadoras e causas de aumento de pena e também mencionar indícios suficientes de autoria ou participação e materialidade do fato. O que é que isso significa, Lucas? A decisão de pronúncia ela deve ser sucinta. Ela não deve abordar mérito de forma contundente, de forma veemente. Ela não deve abordar toda a profundidade da discussão jurídica ou fática posta pelas partes. Legítima defesa é a tese, desde o começo, do réu. O juiz não deve fazer ali 6 parágrafos, 8 parágrafos dizendo que não é legítima defesa. Porque senão ele acaba o processo. Os jurados vão ser completamente, entre aspas, contaminados por aquilo ali. Então, deve ser comedido. Tem muito doutrinador que chama ali do juiz sóbrio, né? Tese do juiz sóbrio, do juiz comedido, do juiz prudente. Não acontece com tanta frequência, mas acontece. Seja na jurisprudência do STJ, seja na jurisprudência do STF e dos tribunais, vamos ter uma aula sobre algumas coisas jurisprudenciais, que o juiz configure um excesso de linguagem. Se ele configurar um excesso de linguagem, a decisão pode ser nula. A decisão de pronúncia tem que ser modesta, tem que ser prudente, tem que ser proporcional e equilibrada. O magistrado faz um ato declaratório, ele diz, o autor se incursiona nisso, o autor incorre naquilo, o dispositivo penal a qual ele deve responder é este, estou mantendo a prisão por isso. Há indícios, há materialidade, a autoria ficou mostrada de forma abstrata, né? Às vezes a gente diz assim, em tese, está dito que foi ele, mas estou remetendo para o júri popular. O júri popular é que vai dizer. Então, o juiz traz indícios, ele não esgota argumentos. Então, a fundamentação tem que ser, repito, proporcional e razoável e deve indicar as qualificadoras e as causas de aumento de pena. O código diz, tá, que deve indicar as qualificadoras e as causas de aumento de pena. Suponhamos num crime de homicídio. O crime de homicídio traz qualificadoras do motivo torpe, do motivo fútil, do meio de execução, do recurso que dificultou, pode ser feminicídio, pode ser assegurar a execução do crime, dentre várias considerações que o 121 esculpe. Então, as qualificadoras têm que ser mencionadas, tá? E as causas de aumento também, né? Aquelas da parte especial. Nada que seja dosimetria de pena, concurso de crime, crime continuado, concurso formal, não deve ser indicado, tá? Porque isso vai ser matéria de dosagem de pena para o juiz presidente. A pronúncia não entra em matéria de pena. É comum que, muitas vezes, a defesa, às vezes o próprio Ministério Público se manifesta já sobre causas de pena na primeira fase. Geralmente o despacho é padrão, nada a prover, não importa a dosagem de pena ainda. Ninguém sabe nem se o rapaz, ou a moça, ou que seja o réu, os réus, vão ser pronunciados. Então não se fala de dosagem de pena aqui. Outra coisa interessante é que as causas de diminuição, elas não são mencionadas na decisão de pronúncia. E isso é fácil de explicar. Além, lógico, de previsão legal, o artigo 6º, 7º, creio que o 7º ali da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal Brasileiro, ela diz de maneira muito clara, tá, que as causas de diminuição são excluídas. E por que isso acontece? Porque a causa de diminuição, como não gera, como eu mencionei, nada de dosagem de pena na pronúncia ainda, as causas de diminuição vão ser debatidas em plenário. Então, é uma forma até de proteção à defesa para que não se antecipem teses. A causa de diminuição de pena vai ser debatida em plenário. Suponha, homicídio cometido, às vezes é confesso e tudo mais, essa parte da autoria é indiscutível, mas a defesa quer, por exemplo, invocar um privilégio, porque matou, estava sob domínio de violenta emoção, ou estava para proteção de honra, proteção disso ou daquilo, de relevante valor social. Então, a defesa prefere, né? Isso é bem comum, abordar em momentos posteriores àquilo. Se o magistrado fosse considerar uma causa de diminuição, ele, de certa forma,
acabaria se imiscuindo, acabaria adentrando ali um mérito cuja definição não é dele, né? A definição do mérito não é dele, nem nunca vai ser, é dos jurados. Então, não devem ser abordadas as causas de diminuição de pena. Matéria de defesa, a defesa que as invoque no momento oportuno. E, então, em resumo, ele indica qualificadoras e causas de aumento de pena, tá? Os jurados é que vão decidir sobre as demais posições. É importante o seguinte questionamento, professor, e eu vejo muito na discussão, professor, sobre inquérito. O inquérito pode subsidiar como prova de indício de autoria e de materialidade? As provas colhidas só no inquérito podem fundamentar uma decisão de pronúncia? Gente, o tema é muito polêmico, mesmo. Há inúmeras jurisprudências, ora de um lado, ora para o outro, mas certo é que os aspectos fáticos têm que ser considerados. Somente elementos produzidos na fase de inquérito não devem fundamentar uma decisão de pronúncia, porque eles não foram submetidos ao contraditório, eles não foram submetidos ao crivo judicial, porque foram produzidos na fase de inquérito. Então, não devem via de regra. Mas existem hipóteses muito limítrofes mesmo, em que nunca foi encontrada a vítima, suponha que a vítima depois na delegacia e nunca mais foi encontrada, seja porque morreu, seja porque fugiu, seja porque saiu do país, é mais comum do que a gente pensa tudo isso. Então a vítima nunca mais é encontrada, a testemunha nunca mais é encontrada. Recentemente teve um júri em que as duas testemunhas oculares eram bem de idade, faleceram mesmo, assim, era bem de idade. O júri aconteceu 1 ano e meio depois, se eu não me engano, um tempo até razoável, 1 ano e pouco depois do fato. Mas faleceram mesmo, por razões que não tem nada a ver com o processo. Então você não encontra mais. Eu nem preciso discutir provas irrepetíveis aqui. Mas em muitos casos, os elementos de inquérito podem sim fundamentar. Eles não devem fundamentar com exclusividade, porque é preciso que o contraditório, é preciso que a ampla defesa, que despontam judicialmente, sejam sempre respeitadas. Então, a gente não pode, com exclusividade, colher tudo que é do inquérito policial e transcrever ali para a decisão. Aí, os tribunais realmente não aceitam. Mas provas colhidas no ambiente, né, na seara policial, podem fundamentar, sim, desde que, de certa forma, né, sejam complementadas, desde que sejam acrescidas, né, de outras fundamentações, ou então não foram refutadas. Às vezes, a prova está na delegacia e vem juiz, a mesma testemunha, e ela não contestou nada, não. Ela não disse quase nada em juízo, mas não contestou o que havia dito na delegacia. Eu posso usar o depoimento na delegacia? Se não foi refutada em juízo, a prova deve ser válida. Mas o tema é controverso e certo é que os elementos produzidos somente na fase de inquérito não devem subsidiar de forma exclusiva uma fundamentação. Devem ser sempre acrescidas de outros meios. Assim como acontece, por exemplo, na denúncia anônima. Muito comum nos crimes de homicídio, denúncias anônimas. O cidadão tem medo, o cidadão tem temor, teme represálias, teme intimidações e faz denúncias anônimas revelando um crime X ou Y que ele visualizou. É bem comum isso, e aí a denúncia anônima por si só, jurisprudência pacificada, não deve subsidiar uma decisão de pronúncia, decisão anônima, denúncias anônimas. Porém, podem servir de lastro, né? Podem servir de lastro para aquela pronúncia, tá? Por quê? Porque é acrescida, ela é junta, ela é arranjada com outras fundamentações, tá bom? Outra assertiva interessante no Tribunal do Júri diz respeito aos aspectos de um princípio muito citado, principalmente pela doutrina, né? A jurisprudência, em vários acórdãos, em várias decisões, tem diminuído, inclusive, a quantidade de vezes em que disserta a respeito desse princípio que eu vou mencionar. É o famoso princípio de que militaria no Tribunal do Júri a tese de que, na dúvida, você deve submeter o pronunciado a júri popular, o princípio indúbio pro società. Ele tem ou não, professor, subsistência, vigência, aplicabilidade no campo do Tribunal do Júri? Vários doutrinadores, como eu já antecipei, dizem que sim, que ele teria aplicação porque a pronúncia seria uma fase de admissibilidade a partir da qual, analisando-se apenas os aspectos formais de presença
indícios de autoria, existência de materialidade, dentre outras estruturações formais e materiais no que diz respeito ao mérito, claro, levariam o magistrado a pronunciar um denunciado, né? Então, a partir dali, o denunciado, caso mantida a decisão de pronúncia, seria submetido a júri popular. A pronúncia, como eu disse, durante todo o encontro, não deveria adentrar de modo aprofundado o mérito. Se limitaria a indicar esses requisitos que eu sublinhei e também falaria sobre qualificadoras e causas de aumento. Lembram, né, que as causas de diminuição não estão inseridas. O princípio indúbio pro societate, ele é muito discutido. Por quê? Porque na dúvida, diz-se, né, aqueles que o contestam, na dúvida não deveria ser remetido o denunciado a um julgamento popular. Por que a dúvida permitiria a continuidade do julgamento e não o encerramento ali, naquele momento, a favor do réu? Então, o princípio indúbio pro societate, ele muitas vezes é tido como incompatível com a própria Constituição de 88. Ele não deveria ser fundamento no tribunal do júri, porque qualquer questionamento, qualquer dúvida razoável, qualquer fundamentação que não proporcione elementos de prova capazes de submeter o denunciado ao tribunal popular, deveriam por si só, tá, esgotar naquele instante o feito processual. Então, essa discussão eu trago, ela é sempre bem interessante de ser feita. Como eu mencionei, há vários julgados que já refutam o princípio e dizem apenas o seguinte: os elementos têm que estar presentes. Elementos de autoria, existência de materialidade, né, com argumentos de moderação, como eu mencionei, sem nenhum tipo de esgotamento ou exaurimento do mérito do tema. Porém, o princípio indúbio pro societate, para essa parcela, não subsistiria mais no ordenamento processual brasileiro. A gente vê várias decisões que o citam, né? Então, é bem compreensível, né, que ele sempre apareça nas principais teorias, nas principais teses, nos principais manuais, nos principais livros e nas decisões, né, singulares que envolvem o júri ao longo de todo o estudo, né, que costuma ser feito. Então, fiz essa consideração sempre relevante que nós citemos, né? Particularmente, eu penso também que ele se torna até incompatível com a Constituição de 88. Né? Na dúvida de questionamentos, na incidência de razoáveis elementos que vão ao contrário da tese do Ministério Público, que entra em conflito com o titular da ação penal pública no que se refere a elementos probatórios, não devem propiciar a continuidade do julgamento. O processo deve ser esgotado ali, seja com a decisão de impronúncia, seja com a decisão de absolvição sumária, como eu já abordei, e o processo não deveria ter continuidade. Eu não posso, na dúvida, remeter um autor, né, suposto autor de um fato criminoso para tribunal popular. Na dúvida, eu deveria, naquele momento, né, dar uma decisão favorável ao denunciado. Mas o princípio indúbio pro societate não pode ser nunca objeto de esquecimento por quem estuda o tema do júri. Há um artigo bem importante que eu também quero sobre o qual eu quero delinear algumas coisas, que é o artigo 412 do CPP. Ele tem uma previsão legislativa bem interessante. Ele diz que o prazo para a conclusão daquela fase, a primeira fase do júri, deve ser de 90 dias. Na prática, gente, é um pouco complicado você conseguir esgotar toda a feitura de provas, de relatórios, de diligências, de oitivas, ouvir todas as partes, principalmente em casos com vários denunciados, num prazo tão exíguo. Tá? Parece muito, logicamente, a gente lida muitas vezes com réus presos, a gente lida muitas vezes com limites processuais de urgência, porém, o prazo de 90 dias muitas vezes é inexequível. Não tem como você, na prática, tá, concluir um procedimento de instrução e de decisões, e de relatórios, e de diligências, e de ofícios, e de instrução probatória tão complexo, global e volumoso como aqueles que ficam no âmbito do tribunal do júri, num período desse. Então, já se entende jurisprudencialmente, né, embora haja sempre controvérsias a esse respeito, mas já se entende de forma majoritária que esse prazo é impróprio. Tá? Ele é impróprio, ele deve servir de recomendação e de norte hermenêutico, mas a ultrapassagem desse período não deve caracterizar nulidade, salvo comprovados prejuízos manifestos.
Dando continuidade, eu consegui falar até agora no nosso encontro sobre a primeira fase, logicamente, né, do rito do júri, que diz respeito àquele momento desde o oferecimento da denúncia, sua recepção, digo sempre, né, o recebimento da denúncia é que gera, logicamente, a instauração ali da ação penal no judiciário. Passamos pela resposta à acusação, passamos pela oitiva do MP, passamos pela audiência de instrução e julgamento e todos os seus consectários, né? Produção de documentos, produção de oitivas, colheita de depoimentos, relatórios, muitas vezes tem reconhecimento de pessoas, muitas vezes tem acariação, dentre outras produções probatórias. Exame de insanidade mental não é incomum no campo do Tribunal do Júri também. O exame de insanidade mental, quando é feita a constatação ou a suspeita de alguma constatação de inimputabilidade ou de semi-imputabilidade de um denunciado. O processo se submete a um exame de insanidade, a gente geralmente suspende ali o feito durante algum momento esperando, né, para evitar qualquer nulidade, esperando que se decida a respeito do estado, né, de saúde, seja psicológico, seja físico, seja capaz, de qualquer forma, de gerar as inimputabilidades que o Código Penal preceitua. E aí fomos até, inclusive, ao dia de instrução e julgamento e mencionei, né, para os senhores sobre a dificuldade de concluir tudo no mesmo dia. Então, a dia de instrução e julgamento recebe esse nome no rito comum e recebe esse nome no rito do júri, mas certo é que pode haver algum tipo de adiamento, pode haver algum tipo de suspensão. Então, depois desse procedimento, após a decisão de pronúncia, caso ela, logicamente, se configure e não a absolvição sumária, a impronúncio, a desclassificação, a gente chega na fase de preparação para plenário. Como funciona essa parte de preparação para plenário? Eu, inclusive, senhores haverão de lembrar, mencionei que alguns doutrinadores a caracterizam como uma fase autônoma. Entre a primeira e a terceira, esta do julgamento, uma fase de preparação para plenário. O processo, em relação à decisão de pronúncia, foi mantido. O feito processual, a marcha processual foi mantida. A decisão de pronúncia foi ali mantida. O processo desce, caso tenha havido recurso, né, desce do tribunal, ou no caso de não ter havido recurso, a continuidade na primeira instância a respeito do feito na sua fase de pronúncia. A fase de preparação para plenário está prevista no artigo 422, né, e alguns seguintes. Mediante um despacho, o juiz ordena, né, que seja feito um saneamento, ele esclarece se teve alguma nulidade, alguma irregularidade capaz de gerar nulidade no processo, alguma coisa pendente, faz uma espécie de saneador e diz que o processo se encontra pronto para julgamento. Vamos, portanto, submeter, né, projetar ali a continuidade para a sessão de decisão, que é aquela da terceira fase. Na fase do 422, é importante que se diga o que é que a defesa e o Ministério Público podem pleitear, em que pese eu tenha dito isso ao começo do encontro, com a serventia mais de antecipação. Agora é importante que a gente esclareça mais alguns detalhes a esse respeito. A fase do 422, ela geralmente traz intimações para as partes, Ministério Público, Defesa, e caso haja, logicamente, um assistente de acusação. E é mais ou menos o seguinte: o Ministério Público vai se manifestar e dizer quais testemunhas eu quero que sejam ouvidas em plenário. Número, pelo Código, 5. Atenção, antes eram 8. Na primeira fase eram 8. As inovações legislativas deixaram clara a disciplina de 5 testemunhas. Número reduzido para concentrar bem os atos na sessão de julgamento. O Ministério Público vai dizer se vai levar equipamento audiovisual, se vai precisar utilizar projetor, se vai precisar passar um vídeo, se vai levar documentos X ou Y, pede a atualização da folha de antecedentes. O Ministério Público geralmente avisa que vai utilizar a arma de fogo, a arma empregada para o crime, seja uma arma branca, seja um instrumento de disparo, vai mostrar laudo, vai mencionar que documentos ele necessitará que seja utilizado. É uma fase, como eu disse de novo, de preparação, tá? Ela é prévia ao julgamento. Então, o Ministério Público vai dizer das testemunhas que ele quer ouvir até os documentos que ele quer utilizar, das projeções que ele quer fazer, das constituições ou reconstituições do crime que ele pretende albergar, dentre outras considerações que o Ministério Público pode fazer. Defesa, mesma coisa.
A defesa muitas vezes traz novas testemunhas ou traz outras. A defesa muitas vezes impugna, por exemplo, algum laudo, alguma menção, pede a retirada de documentos que o Ministério Público juntou e que o juiz autorizou. A defesa faz esse contraponto para dizer quais as testemunhas que quer ouvir, quais os endereços que estão faltando no processo, quais documentos quer utilizar. A defesa muitas vezes, senhores, utiliza também, e é natural, do direito de defesa, que é a folha de antecedentes da vítima, para saber se a vítima do crime teve algum problema que gerou a prática criminosa por parte do réu. Tá? A defesa muitas vezes também traz as suas projeções de documento, mostra que vai precisar de uma reconstituição na hora lá do plenário, pergunta a respeito do sorteio, pergunta a respeito dos jurados, alguma coisa nesse sentido, antes mesmo do sorteio, claro, né? Do sorteio do conselho de sentença. A defesa pede muitas informações, pede muitas instruções nessa fase. Aí depois que vai para o magistrado, como eu mencionei, né? Agorinha, o magistrado faz essa espécie de intercâmbio, né, entre as duas teses e vai dizer, olha, o Ministério Público pediu, está ok, regular, o processo está tramitando na sua feitura normal, o processo está tramitando sem nenhum tipo de nulidade, revestido de todas as suas previsões e não há nenhuma razão para que o processo seja interrompido ou suspenso neste momento. Vamos dar continuidade, o juiz vai dizer, e aí a gente vai ter a fase de julgamento logo em seguida, tá? Então, são mais ou menos essas, né, claro, com um certo imperativo didático que a gente precisa utilizar para ter em vista o nosso tempo, as fases de que se reveste o tribunal do júri, né? O procedimento, gente, como eu gosto sempre de mencionar, ele antecede uma sessão plenária que geralmente é bastante solene, tá? É um dos poucos procedimentos ainda, né, em que a solenidade, eu digo isso com tranquilidade, vale bastante a pena, porque não envolve apenas juiz, promotor e defesa, envolve também aqueles escolhidos pelo povo. O Tribunal do Júri tem essa característica, repito, né, de robustecer e fortalecer democracia e cidadania. Então, a solenidade do Tribunal do Júri, ela é bastante importante, né, por mais que na prática seja um pouco mais simplificado, né, a informalidade precisa muitas vezes ser feita para favorecer a compreensão dos jurados, porém essa solenidade, os termos de compromisso, os termos de votação, a eleição dos jurados, a escolha das urnas, a escolha dos votos, a apuração na sala secreta, o aparato policial, a escolta, as algemas, todas essas menções que eu estou falando até de forma mais aleatória, para citar para vocês do que se trata, é importante que sejam bem desenhadas, para permitir que o juiz conduza bem a sessão. O rito processual bifásico do júri, né, lembrem-se sempre que eu estou adotando particularmente essa divisão entre a primeira fase do processo e a segunda fase, que é a fase de julgamento, né? E aquela fase terceira, que é considerada pela doutrina como fase autônoma, eu estou, de certa forma, englobando, né, inserindo na divisão que eu faço de procedimento bifásico. Ela é sempre importante, senhores, para ser discutida, tendo em vista essas fases processuais que eu mencionei para vocês, tá? Há sempre uma cadeia aí retilínea, o processo deve andar sempre para frente, não deve retornar. Quando o Ministério Público se manifesta na fase do 422 a respeito de algumas matérias, tá, que já foram debatidas anteriormente, é o momento de o juiz controlar com esse rigor aquilo que vai ser transmitido para os jurados. É o momento de o juiz controlar com rigor que documentos vão ser disponíveis para os jurados. É o momento de o juiz analisar com rigor mesmo quais qualificadoras na pronúncia foram mantidas, quais causas de aumento foram mantidas, o que é que o Ministério Público quer utilizar, o que é que a defesa quer utilizar, o filtro procedimental que, embora pese mais na primeira fase, é feito durante todo o rito bifásico do júri. O juiz é um ator processual extremamente relevante que vai presidir, em que pese a decisão seja dos jurados, vai presidir todo o julgamento. Então é importante que na fase de preparação do plenário ele tenha a noção do que os jurados vão poder visualizar no momento de julgamento. O
Ministério Público e a defesa muitas vezes digladiam-se, né? Nem sempre concordam, lógico, a respeito de roupa de réu. A defesa pede para trazer uma roupa e uma vestimenta. O Ministério Público diz que por razão de segurança não pode ser trocada a roupa. E a defesa diz que o réu tem direito a escolher a vestimenta que desejar. O juiz tem que fazer esse controle com a seção de segurança, ver a legalidade do pedido, ver se foi feito algum abuso, ver se foi praticado alguma desproporcionalidade, alguma ilicitude. Então é importante tudo isso que eu estou mencionando. Desde o oferecimento da denúncia, perpassando a resposta à acusação, a decisão de pronúncia e a fase de preparação para plenário, é extremamente importante que o juiz se atenha a isso. Uma consideração que eu gosto sempre de fazer também, muito importante, eu mencionei para os senhores que da decisão de pronúncia cabe o recurso em sentido estrito. E mencionei que da decisão de impronúncia, por encerrar o feito, caso ela preclua, caso o trânsito em julgado aconteça, da decisão de impronúncia cabe a apelação. Essa é a previsão expressa do CPP, tá? A gente não pode fugir contra isso. Porém, uma pequena peculiaridade é importante que seja feita nessa fase processual que estamos a discutir. O recurso em sentido estrito, ele permite um juízo de retratação. Como funciona? O recurso em sentido estrito, por previsão legal, ele funciona da seguinte forma. A defesa, ela interpõe o recurso, quando, logicamente, o seu réu é prejudicado. O Ministério Público interpõe um recurso, quando, logicamente, ele entende que o estado da acusação tinha suficiência nas suas teses e o juiz acabou não as acolhendo. Tá? Então, o recurso em sentido estrito permite um juízo de retratação, de correção, tá? No sentido de permitir que o próprio prolator da decisão, o magistrado, tá, faça algum tipo de retificação. Então, antes de encaminhar para o tribunal correspondente, o juiz pode se retratar. A gente chama isso de possibilidade de reconsideração. O juiz de retratação está expressamente previsto. Se o magistrado verificar, veja uma delicadeza de submeter para um denunciado para júri popular. O juiz pode pensar em reconsiderar, optar por compreender que se fundamentou mal, que se expressou indevidamente ou que uma qualificadora deveria ser retirada ou posta, que uma causa de aumento deveria ser retirada ou posta, e aí, no juízo de retratação, fazer a correção. Ou então, ele mantém a decisão e encaminha para o tribunal correspondente, tá? Então, essas são as fases recursais que eu tinha para comentar com os senhores, e vai, como eu mencionei, né, perpassando todo o rito processual do Tribunal do Júri, né? Rito este importantíssimo que a gente vai sempre complementar a partir nas nossas próximas aulas, quando a gente for estudar a sessão propriamente dita, tá? Desde a sala secreta, né? Ali utilizando todas as compreensões ali do julgamento, como é que funciona a apuração, como é que funciona a escolha dos jurados, a apuração lá das urnas, tá? O controle da sessão. Então, a gente vai permitir que se estude, que se compreenda todos esses pontos, tudo bem? Então, essas são as considerações sobre as fases processuais do Tribunal do Júri. Feita essa digressão, vamos ver o que o quiz nos reserva. É o momento, inclusive, que nós teremos para sintetizar algumas abordagens, né? Tecer alguns resumos a respeito daquilo que nós ministramos nesse encontro, né? De forma sempre pontual, buscando com simplicidade aqui abordar um tema que, por si só, é muito complexo. Vamos lá. No rito do júri, ao receber a denúncia, o juiz ordenará a citação do acusado para a resposta no prazo de... Fiz questão, senhores, de registrar bem esse questionamento para que a gente possa retomar aquilo que nós comentamos logo no início da aula, né? Em inúmeros aspectos, o rito procedimental do júri, né, sobretudo na primeira fase do procedimento, o juízo de acusação, ele é similar àquele do procedimento ordinário. Razão pela qual, no procedimento ordinário, a gente viu que logo no momento de receber a denúncia, né, naquele despacho, presentes, indícios, autoria, materialidade, laudos, tais, aquele despacho bem simples do recebimento da denúncia, o juiz já ordena a citação do acusado para oferecer a resposta. Não há diferença aqui no prazo em relação ao procedimento comum lá ordinário.
Então, aqui a gente tem um prazo que é manifesto, seja no procedimento comum, seja no procedimento especial do júri, tá? Então, o prazo seria o de 10 dias. O prazo de 5 dias é previsto muito no CPP para algumas análises, né, de recursos. Então, não é o caso da resposta à acusação. Então, a nossa resposta é o item B, né? 10 dias. A 5 dias não, C 15 dias não há essa disciplina específica para o júri de 15 dias e nem o de 30, né? Estou falando isso apenas para nós tentarmos destacar alguns aspectos processuais que o CPP rege, tá? Então, 10 dias é a mesma disciplina, tá, do rito comum no CPP, tudo bem? Vamos ver o que é que o quiz aqui no nosso segundo questionamento nos reserva. Segundo o Código de Processo Penal, contra a sentença de impronúncia ou absolvição sumária cabe. Estudamos bem isso no encontro, né? Volto a dizer, inclusive serve sempre para nós mantermos aqui uma didática interessante de resumo, né? De compilação a respeito do que nós conseguimos ministrar. O rito do júri, por ser bifásico, ele encerra algumas definições singulares, tá? Quando o juiz pronuncia na primeira fase do processo, naturalmente o feito seguirá. Ele terá seu curso, né, seguindo normalmente. Então, da decisão de pronúncia, que como eu disse é uma decisão interlocutória mista, não terminativa, ou seja, ela tem um conteúdo, uma forma de sentença, relatório, fundamentação, dispositivo, mas ela não encerra. Então, eu não posso gerar apelação que, via de regra, é utilizada segundo o CPP para algumas decisões definitivas e de mérito, né, via de regra, eu não posso utilizar a apelação. Então, da decisão de pronúncia, nós vimos recurso em sentido estrito, que é aquele que, inclusive, permite retratação. Da decisão de impronúncia, né, ou de absolvição sumária, estou utilizando os termos do Código, vai caber, segundo o Código de Processo Penal, apelação, tá? Já é o item A, vou já falar dos demais. Já é o item A nossa resposta. Por quê? Porque encerra aquele momento do processo. Encerra aquele instante de modo definitivo, tá? Então, por mais que a contingência de um juiz proferir uma decisão de absolvição sumária ou proferir uma decisão de impronúncia, seja obviamente recorrível, possa ser objeto de reforma, está encerrando naquele momento o feito. Então, o código pressupõe, né, o código intui que, como a decisão é definitiva, né, de mérito, contra aquela decisão vai caber recurso de apelação. Esta é a fundamentação, esta é a intenção do legislador. Por mais que haja um limbo entre mérito, forma, né, entre esgotamento e juízo sumário no momento da pronúncia, já que ela não deve esgotar toda a matéria estudada, da decisão de impronúncia e absolvição sumária, se pressupõe, né, o código antecede que vai esgotar, que vai gerar definitividade, né, por mais que haja aqueles dispositivos lógicos que nós mencionamos. Então, caberá o recurso de apelação. Item A. O recurso em sentido estrito é o que cabe da decisão de pronúncia, que permite a retratação, como mencionei para os senhores. Carta testemunhável também tem disciplina própria no Código para alguns procedimentos, não é o nosso caso no rito do júri, e não caberá recurso de forma alguma, né? Também não é a nossa previsão. Então, é o item A da decisão de impronúncia e de absolvição sumária, cabe o recurso de apelação. E da decisão aqui abordada, não cabe o juízo de retratação, tá, gente? Eu gosto de mencionar sempre que é muito comum que haja uma certa fungibilidade, às vezes, entre algumas decisões. O que é a fungibilidade? É a possibilidade de, por algum erro ali aparente, às vezes manifesto, mas corrigível, o tribunal ou o magistrado de origem aceitar um recurso pelo outro, caso esteja num prazo, caso não seja manifestamente indevido ou caso as fundamentações sejam devidamente abordadas. Por fungibilidade, você aceita um recurso pelo outro. Às vezes é comum, a jurisprudência respalda. Contra a decisão, ele acaba entrando com recurso em sentido estrito ou o contrário. Tá? Os tribunais muitas vezes aceitam e aplicam o princípio da fungibilidade,
amoldando um recurso no outro e permitindo o segmento, tá, daquela via recursal, tudo bem? Mas no nosso caso é o item A, cabe sim apelação dessa decisão. Vamos, portanto, para o terceiro e último questionamento e aí a gente faz a nossa síntese. Sobre os processos da competência do júri, assinale a opção verdadeira. Vamos lá. Item A. Não se prevê a figura do assistente do Ministério Público. Mencionei por mais de uma vez aqui a previsão da figura do assistente do Ministério Público, tá? Inclusive na parte, nós vamos ver isso durante a nossa aula do julgamento, abordagem da sala secreta, das votações, como eu falei, a gente vai abordar a figura do assistente do Ministério Público. Sim, ele tem direito, inclusive, à sustentação, tem direito a questionamentos, tá? Não há nenhuma vedação ao assistente do Ministério Público. Não se prevê a intimação por edital? Se prevê, gente, se prevê sim. É muito comum a intimação ficta, né, como a gente chama, para quando pessoas não são encontradas, né? O réu não é encontrado, às vezes um denunciado, né, melhor dizendo, ele não é localizado ou foi intimado e depois não foi mais localizado. Às vezes é o contrário, né? Ele nunca foi localizado, depois é intimado, depois se torna foragido. Então, algumas intimações por edital, elas são permitidas, tá? Principalmente para esses casos de revelia, né? A hora aparece, a hora não aparece, não atualiza seu endereço. Então, o código ainda é um meio antigo de intimação, né? Meio antiquado, está um pouco anacrônico, mas ainda há, sim, permissão e previsão da intimação por edital. O máximo de 8 testemunhas pode ser apresentado para depor em plenário. Mencionei aqui, de maneira bem destacada também, 5 testemunhas para plenário. O máximo de 8, por fato, como eu mencionei, é para a primeira fase do procedimento, 8 testemunhas. Sempre fixem que o júri, a intenção do legislador é vê-lo mais célere, tá? Vê-lo mais célere. Então, são 5, número de 5 testemunhas para depor em plenário. Item D, o rito processual bifásico caracteriza seu procedimento? Sim. O item D é a nossa resposta, né? Comentei com os senhores que apenas alguns doutrinadores, né, não são maioria, eles mencionam que o rito seria trifásico porque o procedimento de preparação para plenário seria um rito autônomo, um rito singular. Mas esse não é o entendimento majoritário, então nós podemos considerar que o rito processual bifásico caracteriza seu procedimento. É o item D de dado, tudo bem? Item D é a nossa resposta. Feita essa abordagem, a gente conclui o nosso encontro de hoje, né? Conseguimos abordar, felizmente, toda a processualística, conseguimos abordar, né, de modo aqui sempre expositivo, claro, sem precisar muita anotação, sem precisar de muita compilação, né? Prezando um pouco, né, minimamente, a gente tenta ser mais objetivo e preciso no que interessa, trazendo algumas discussões interessantes, sempre aliando também prática à teoria, né? Que é o nosso objetivo, para que não fique também uma leitura confusa e muitas vezes enfadonha do texto, né? Abordamos ali desde do momento do juízo de acusação, né, ultrapassando ali o momento de preparação e ultrapassando algumas considerações que foram feitas de maneira bem preliminar a respeito da fase de julgamento, já que a gente vai ter um encontro próprio, né, para a sessão plenária. Então, espero os senhores no próximo encontro, tá? Foi sempre é sempre um prazer e uma satisfação conseguir tentar, né, transmitir para os senhores minimamente aqui algum conteúdo a respeito do júri e até mais. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.